Oi, Leste, sejam bem-vindas ao Plano Perfeito. E nessa sequência de 3 aulas, eu vou te ensinar o caminho para construir uma carreira de sucesso, para fazer cílios perfeitos com durabilidade de 30 dias e encher o seu bolso de dinheiro, que no fim das contas isso também é fundamental para que você tenha sucesso profissional. Se você não me conhece, meu nome é Agatha. Eu sou lash designer há mais de 7 anos, especialista em cílios com durabilidade de 30 dias e em marketing para lash designer. O objetivo dessas aulas é mostrar para vocês que é possível ser uma lash designer de sucesso, ter um faturamento superior a R$ 5.000 por mês e sim, fazer cílios perfeitos num tempo médio de 1h50 no máximo 2 horas, cílios perfeitos com durabilidade de 30 dias e ter sucesso na profissão. Dominar a técnica de extensão de cílios te possibilita se destacar no mercado, porque ao contrário do que muitos dizem, o mercado lash ele ainda não está saturado. O mercado de extensão de cílios ele ainda não atingiu aquele ponto mais alto, mas ele vai atingir. Eu sei que muitas de vocês veem a todo momento vários lash designers, mas isso é o algoritmo do seu Instagram que te mostra isso, porque deve ser o que você mais procura. Eu quero que você saiba que a cada 10 lash designers que entram no mercado, pelo menos 7 desistem. Isso porque elas não têm o domínio da técnica, elas não possuem um passo a passo para consolidar a sua carreira no mercado. E esse é o grande problema. E é por isso que você precisa ficar aqui e assistir todas as aulas. É fundamental para que você consiga se destacar das demais. Porque nessas aulas você vai entender o que os profissionais que têm sucesso têm de especial e de sorte para conseguir se manter no mercado, diferente daquelas que desistem no meio do caminho, porque não é uma profissão fácil. E vocês vão entender o porquê. A grande vantagem dessas 3 aulas é que vocês vão entender tudo que é preciso para que vocês tenham sucesso, o quanto ter o domínio da técnica é fundamental para que vocês consigam crescer no mercado. E sim, se você pretende entrar para a área de extensão de cílios, essas aulas é para você. Se você já trabalha com extensão de cílios, mas não consegue fidelizar seus clientes, tem dificuldade de atrair clientes, essa aula também é para você. Se você já domina a técnica, mas você tem dificuldade com mapeamento, essa aula também é para você. E se você é dona do seu próprio estúdio, ou se você ainda não tem o seu próprio estúdio, se você ainda trabalha no CLT, a terceira aula vai fazer total diferença na sua vida. Então fica comigo nessa aula número 1, na 2 e na 3. Eu sei que ainda existe no mercado aquele burburinho que extensão de cílios foi feita para durar apenas 20 dias. E isso é uma grande mentira. A extensão de cílios podem sim durar mais de 30 dias. Isso vai depender de um conjunto de fatores. E qual é o benefício de cílios que duram 30 dias? O grande benefício disso é que você consegue atingir a classe mais alta, aquelas pessoas que vão te pagar a mais, porque elas não têm tempo, elas querem um serviço de qualidade, elas querem algo duradouro porque elas não têm tempo. Muitas dessas mulheres têm filhos, trabalham fora, então elas precisam ser atendidas em um tempo menor, com uma durabilidade maior. E é justamente por isso que você precisa aprender. Sem contar que a grande vantagem disso é que você diminui a margem de manutenção, porque, sejamos sinceros, a maioria de vocês, quando vai fazer manutenção na cliente de vocês, elas já possuem menos de 50% dos cílios. Você acaba saindo em desvantagem porque você precisa completar tudo aquilo que está faltando. Então, sim, trabalhar com cílios com durabilidade de 30 dias é fundamental. Porque quando a sua cliente volta, você consegue cobrar a remoção e cobrar mais caro em uma colocação, porque os cílios que você faz dura 30 dias. Ser uma lash designer é muito mais do que pôr fio no olho da sua cliente. Houve um tempo em que o preconceito era muito e perguntavam assim, você trabalha com o quê? E quando você responde extensão de cílios, a pessoa automaticamente falava, nossa, mas isso dá dinheiro? Isso é uma profissão? Sim, gente, isso é uma profissão. Foi o tempo em que a nossa profissão foi vista com maus olhos. Hoje em dia existem advogados, enfermeiros, enfim, várias pessoas que já desistiram do seu trabalho para começar a carreira com extensão de cílios, porque a margem de lucro é muito maior. E quando você tem o conhecimento disso, você entende que ser uma lash designer e ter o seu próprio estúdio é ser uma empresária. E quando você muda a sua mentalidade, você consegue entender que você consegue ganhar 10, 20, 30 mil com extensão de cílios. Você só precisa começar em um determinado ponto. Eu sei que isso pode parecer impossível para você agora, mas até o final desses 3 dias eu vou mudar a sua forma de ver o mundo de extensão de cílios. E sim, você pode até achar que você já tentou de tudo para ter uma técnica perfeita, uma agenda cheia de clientes, mas você ainda não tentou. Você tentou de tudo aquilo que você conhece e o que você conhece não é tão amplo. Principalmente quando você não está dentro desse mundo e você não sabe o passo a passo que precisa ser feito para que você consiga construir uma carreira sólida.
Eu sei que dominar a técnica de extensão de cílios para você pode parecer impossível ou muito difícil. Eu mesma no meu início, eu acreditava nisso. Mas eu não tô aqui para contar nenhuma historinha para vocês, para iludir ninguém. Eu tô aqui para mostrar a real, o que realmente dá certo nas extensões de cílios. Porque se não desse certo, eu não estaria perdendo meu tempo para poder ajudar vocês a construírem uma carreira de sucesso nesse mercado. E hoje, além de ser dona do meu próprio negócio, eu consigo gerar emprego para outras mulheres que também trabalham com extensão de cílios. Eu não comecei assim. Hoje em dia eu sou dona da minha empresa de cílios, mas eu já comecei apenas com uma maca velha indo atender a domicílio. E nessa vida, você precisa aprender a escolher o seu difícil. O que é mais difícil para você? Sentar, treinar, adquirir conhecimento para ter uma técnica boa ou trabalhar todos os dias aguentando patrões abusivos, CLT, onde você vende seu tempo, ganha pouco? Ou você prefere se dedicar por um curto período de tempo e lá na frente você ganhar muito mais de 5 mil reais, ter tempo de qualidade com seus filhos, com a sua família, conseguir viajar, ter tempo para você? Porque nós viemos à Terra para poder desfrutar e trabalhar. Mas desfrutar primeiramente, porque se você não tem saúde e se nós vamos viver nessa Terra apenas uma vez, por que nós não merecemos desfrutar de tudo aquilo que a vida tem de melhor para nos oferecer? E antes de começar essa aula, eu gosto sempre de provar tudo aquilo que eu falo, tá? Então eu quero que vocês deem uma olhada aqui no faturamento da minha empresa. Porque se eu consigo isso para minha empresa, eu consigo te ajudar a chegar nesse mesmo nível. Eu sei que agora você também deve estar pensando, mas Agatha, você já está no mercado há muito tempo, então lógico, isso para você é fácil. Afinal de contas, você sozinha fez esse valor. Eu sozinha fiz esse valor, fora os valores das minhas colaboradoras. E o que acontece? Não só eu consegui mudar a minha realidade. Eu consegui ajudar outras mulheres a mudarem a sua realidade também. Dá uma olhada aqui. Olá, meu nome é Bruna, eu sou extensionista de cílios e eu comecei na área lá na Gata dos Cílios, com a Agatha. Ela me ajudou a faturar mais de 5 mil reais na área dos cílios. Eu tenho meu estúdio, eu tenho muitas clientes e eu consigo cuidar da minha filha, eu consigo ir às festas da escola, eu consigo organizar os meus horários. E a Agatha me ensinou muito, eu aprendi muito lá. Oi gente, meu nome é Sara e eu fiz parte da mentoria da Agatha. Eu saí de um faturamento de R$1.000 mensais para um faturamento de R$6.000 em apenas 2 meses. Fiz a mentoria com a Agatha e foi libertador, porque eu descobri alguns pontos em que eu estava errando, que eu jamais imaginava. Meu faturamento dobrou assim em poucos meses. Aprendi muita coisa. Eu tenho certeza que sem a mentoria eu não aprenderia sozinha. E a Agatha literalmente pega na sua mão e te ensina. Não tem como não aprender e não faturar alto com a mentoria dela. Entendo que você pensar que ter um sucesso na área de extensão de cílios, ter um faturamento de pelo menos 5 mil reais parece impossível, porque na área de extensão de cílios é tudo muito solto. Toda hora uma diquinha diferente, toda hora um fala uma coisa. Essa é a melhor cola. Não use essa cola. Então, acaba que as pessoas ficam um pouco confusas. Mas deixa eu te contar um pouco da minha jornada para que você consiga entender que todo mundo passa por determinadas dificuldades. Mas foi graças à técnica de extensão de cílios que eu consegui ter a vida que eu sempre sonhei. Eu consegui sair da comunidade, eu morava na Cidade de Deus, eu consegui viajar e realizar muitos sonhos na minha vida. E tudo isso graças às extensões de cílios. E mais do que isso, a extensão de cílios me proporcionou ser útil na vida de outras mulheres, ajudar outras mulheres a transformarem a sua realidade. Mães conseguiram botar o filho na escola dos seus sonhos. Outras mulheres conseguiram realizar o sonho da casa própria. Enfim, extensão de cílios, além de ser uma área que te permite ter um lucro a curto prazo, ela também te permite ter mais qualidade de vida. E eu não tô falando pra você que é fácil, porque até eu chegar aqui, eu passei por muitas dificuldades. E dificuldades essas que muitas de vocês também devem passar nesse momento. Mas eu quero te falar que é possível, sim, crescer na área de extensão de cílios. E para começar essa história toda, eu nunca tinha imaginado trabalhar com extensão de cílios. Eu queria fazer faculdade de Direito, ser uma advogada, porque
Eu sempre quis ser rica. Eu sempre tive na minha cabeça que eu não queria morar em comunidade, que eu queria viajar pelo mundo. E pra mim, a única forma disso acontecer era através de uma faculdade. Só que acabou que eu entrei na faculdade de farmácia. Eu não gostava. E o fato de eu ter TDAH dificultava muito o meu aprendizado, porque eu só consigo focar naquilo que realmente me interessa. E a faculdade era muito pouco interessante, principalmente quando eu descobri o salário. Porque eu já tinha em mente que eu não ia trabalhar em uma grande indústria, porque não era pra mim. Teria que ser muito inteligente para aquilo ali, e não era o meu caso. Eu fiz a faculdade porque eu precisava fazer em ponto. E eu queria ter uma profissão que me permitisse ter muito dinheiro e não ficar presa. Porque o que tinha pra mim era trabalhar numa farmácia. O salário de farmacêutico é 3 mil e pouco. Eu ia trabalhar de segunda a sábado, eu não teria vida. E eu viveria para aquilo ali. Se pelo menos me pagasse muito bem. Foi quando eu vi que definitivamente farmácia não dava pra mim. E justamente nesse período, eu tinha uns 20 e poucos anos, os meus pais se separaram. Eu nunca havia trabalhado na minha vida. Nunca. Tentei arrumar emprego em alguns lugares, trabalhei em pizzaria, sorveteria, enfim, trabalhava muito, ganhava pouco, eu passava muito tempo ali dentro e aquilo não era pra mim. Foi aí que eu resolvi fazer um curso de design de sobrancelhas, porque eu comecei a fazer o cálculo. Se uma sobrancelha é R$500, eu atendo 2 pessoas, eu já tenho R$1.000. Pra mim, ó, era fácil, era dinheiro fácil. Eu fiz o curso, acabou que eu não gostei muito, mas comecei a trabalhar com design de sobrancelhas. Eu entrei em uma franquia onde eu fui apresentada às extensões de cílios. Na época era uma coisa horrorosa, os cílios vinham um potinho, pareciam uns pentelhos, se você tirava, era horrível. E para você fazer isolamento não era uma pinça, era um palito que você encaixava e ia colando. E a gente recebia um treinamento para isso. E nessa época eu lembro bem que todo mundo me descredibilizava muito, porque eu sempre falei que eu queria ser rica. Meu pai uma vez me falou: minha filha, você tem 2 oportunidades de ficar rica. Ou você nasce, essa você já perdeu, ou você casa. E a verdade é que eu não nasci e nem casei, mas eu sempre acreditei que eu poderia ficar rica sim, através do meu trabalho. E a extensão de cílios me proporcionou ter uma realidade totalmente diferente daquela que eu vivia. Hoje em dia, um salário mínimo é o que a gente faz em um dia de trabalho. E isso num dia relativamente ruim. E quando eu comecei a fazer extensão de cílios, eu senti que aquilo era pra mim. Porque eu gostava de colar aqueles fios. Isso pra mim era terapêutico, exigia uma concentração absurda, onde eu podia desligar de tudo. E ainda tinha aquela troca com cada cliente, onde cada cliente era uma novidade diferente. E foi quando eu decidi realmente investir. Na época, lá em 2017... R$490 era muito dinheiro. Então eu resolvi pagar um curso de extensão de cílios, porque eu estava fazendo com palito e eu sabia que existiam pessoas que faziam diferente, porque o meu cílio era horrível, era todo esquisito. E tinha pessoas com cílios bonitos. Então eu segui essa profissional por 1 ano no Instagram. Na época o Instagram nem era tão badalado do jeito que é hoje. Eu segui essa profissional por 1 ano, paguei esse curso, juntei cada centavo que eu tinha, que na época não era muito dinheiro, e paguei esse curso de extensão de cílios. E eu sofri o primeiro grande baque na minha trajetória. A verdade é que a pessoa que me ensinou, na verdade, era uma golpista. Porque ela não sabia fazer extensão de cílios. Quando eu fiz ela pegar numa pinça para poder isolar e fazer o leque do volume russo, ela simplesmente não conseguiu fazer. Aí eu pronto, joguei meu dinheiro no lixo. Mais pra frente isso foi provado, porque virou um grande escândalo na época no Facebook, porque ela foi descoberta. Atualmente ela continua atuando como educadora. Então, gente, se ela consegue ser educadora sem ter curso, sem nada, você também consegue. Então é uma questão de você querer, tá? Então depois desse golpe, eu comecei a treinar, a fazer modelo, porque você não chega a lugar nenhum enquanto você não pratica. E depois daí eu arrumei um emprego em outra franquia que trabalhava com um público de alto padrão, que era na Zona Sul do Rio de Janeiro. E ali eu comecei a aprender sobre atendimento, eu comecei a aprender sobre dinheiro, mentalidade. Teve uma vez que a minha gerente falou assim: você vai vender um pacote de cílios para essa cliente? E esse pacote custava R$3.000. Aí eu falei assim pra ela: impossível, ela não vai comprar. Ela falou assim pra mim: não é só porque você não tem dinheiro que a sua cliente não tem.
Deixa eu te explicar uma coisa. Aqui você trabalha com um público de alto padrão. 3 mil reais pra elas não é nada. Então vai lá e vende pra você bater sua meta. E muito descrente disso, eu fui lá e vendi. E ela pagou. E ela pagou, na época, em dinheiro. Ela foi no caixa eletrônico, sacou e pagou. Eu fiquei simplesmente impressionada, porque eu nunca havia visto alguém pagar 3 mil reais, assim, em dinheiro. Eu vivia em outra realidade. Aquela não era a minha realidade. Então, aos poucos, aquela foi se tornando a minha realidade. E aos poucos eu consegui furar a bolha e entrar naquele mundo do alto padrão, do alto ticket, onde as pessoas realmente pagavam por um serviço e pagavam alto. Foi onde eu aprendi sobre gerar valor e experiência para o cliente. E nessa época eu ganhava muito dinheiro. Naquela época, 6 mil reais era muito dinheiro. Eu ganhava 6 mil reais, mais o vale-refeição que chegava a uns 500 reais. Só que eu comecei a sofrer de estresse, eu comecei a ter psoríase, várias manchas pelo meu corpo, descamação no meu couro cabeludo, porque o estresse é constante, principalmente no comércio, onde você precisa dar seu sangue e sua alma. Tudo bem que eu era bem paga, mas pra mim não tava valendo. Então eu decidi ir para outra franquia, mais uma vez cometendo o erro de ser CLT. Eu fui para uma franquia na Barra da Tijuca, onde falaram, não, aqui todo mundo ganha mais de 2 mil reais. Gente, pura mentira. Quando eu fui inserida no público B e C, eu não conseguia vender. E o meu salário saiu de uma renda de 6 mil reais para uma renda de 2 mil reais. E eu estava morando sozinha, eu pagava aluguel. Eu não morava mais na casa dos meus pais, eu não tinha nenhum tipo de ajuda financeira deles. Então isso para mim foi a queda. Eu fiquei nessa franquia por 1 ano. E eu comecei a ficar doente, eu precisei fazer uma cirurgia, e pouco antes de eu fazer essa cirurgia, eu fui mandada embora. Por quê? Porque eu comecei a chegar atrasada, e patrão não gosta disso. E a dona da loja começou a ter uma implicância comigo, porque todas as profissionais que iam fazer o treinamento gostavam dos meus cílios. E o que acontecia? Elas queriam fazer curso comigo, porque na época ainda não sabiam muito de extensão de cílios, e ela começou a ficar incomodada. Então, eu acho que foi um conjunto de coisas que chegou até a minha demissão. E quando eu saí de lá, eu não tinha outra escolha, a não ser abrir o meu próprio estúdio. Eu ganhei exatamente 3 mil reais de rescisão. Desses 3 mil, eu peguei 1.500 e paguei para poder abrir uma pequena sala na freguesia, onde eu só tinha uma maca, um gaveteiro que custou 100 reais, e alguns materiais, que na época material também era uma coisa muito cara. Eu comprava na Sobel, onde uma caixa era 70 reais. E eu ainda comprava caixa mix, porque a caixa mix era o que o meu dinheiro dava para pagar, mas a caixa mix acaba sobrando muitos fios. Então você acaba precisando comprar mais e mais e mais. E o desperdício acaba sendo maior. Então nessa época eu lembro que eu fiquei exatamente com 300 reais na minha conta, que eu ainda tive que pagar o aluguel na minha casa. E foi quando a merda toda começou a acontecer. Por quê? Eu abri meu estúdio, mas eu não tinha noção nenhuma de precificação. Eu não tinha noção que eu precisava atrair e fidelizar as minhas clientes, porque eu estava acostumada com CLT. E no CLT, a gente chega, atende e vai embora. Quando é pra você é totalmente diferente. E você precisa fazer o cálculo de custo, quanto você gasta em cada cliente, aluguel, luz, tudo. E começa a ficar tudo bagunçado na sua mente. Então eu comecei a fazer um Cílio Express, que eu não gastava muito material, e eu conseguia cobrar 100 reais por cliente. E ainda assim continuava atendendo domicílio. Uma vez eu fui atender a domicílio em uma sala comercial, que as meninas trabalhavam com massagem. Eu atendi 4 meninas, eu fiquei lá o dia todo, porque na época eu demorava muito ainda a fazer a extensão de cílios. Eu demorava umas 3 horas e meia. E no dia seguinte, todas elas me mandaram mensagem dizendo que os cílios haviam caído. Eu preferi devolver o dinheiro do que ter que fazer tudo de novo, porque foi uma situação muito desgastante. Na época eu não sabia que eu não podia fazer cílios com ventilador de tato ligado, ou seja, deu falsa colagem. E eu lembro que nessa época eu pensei muito em desistir da área de extensão de cílios. A sorte é que eu ainda fazia micropigmentação, então eu comecei a cobrar 100 reais na micropigmentação para eu conseguir pagar o meu aluguel de casa e o meu aluguel do estúdio.
E no segundo mês do meu estúdio foi a mesma coisa. Eu fiz R$3.000 no primeiro mês e 3.500 no segundo mês, o que dava para pagar as minhas contas e dava para poder conseguir me manter ali um pouco, sabe, para continuar. Só que, gente, sinceramente, isso não é vida. Não é vida porque você cobrar baixo no seu serviço, para eu conseguir fazer 3.500, eu tinha que atender muitos clientes por um valor de R$100. E o meu aluguel era caro, tinha conta de luz, tinha o aluguel da minha casa. Então, quando você não entende de marketing, quando você não sabe o que fazer, fica tudo muito solto. Então, o que eu fiz? Eu peguei o cartão emprestado da minha avó e paguei um curso de tráfego pago que ensinava um pouco sobre tráfego e sobre a internet. Então, eu peguei toda a experiência que eu tive lá em Alto Ticket, na Gávea, na Zona Sul, e comecei a criar um projeto do absoluto zero, onde eu comecei a descrever o meu público-alvo, qual era o tipo de cliente que eu queria, como fazer. Eu criei toda uma estratégia para conseguir mudar a minha realidade. Porque apesar do meu estúdio ser pequeno, ele estava bem localizado. Freguesia é um bairro bom, tanto quanto Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. E tem pessoas aqui com muito dinheiro, eu só precisava atrair essas pessoas. Mesmo só tendo uma maca velha, com um cobertor em cima. Eu precisava mostrar valor para essas pessoas, o mesmo valor que eu demonstrava na Gávea, porque não é diferente. Eu conseguiria fazer isso. Então eu montei uma estratégia não só para a técnica de extensão de cílios, porque eu ainda tinha muitos erros na técnica. Então o que eu fiz em relação à técnica? Eu peguei aquela apostila da golpista, destrinchei ela todinha, fiz uma outra mentoria, descobri os melhores materiais, os melhores fornecedores, onde eu conseguia comprar materiais a preço de custo. Para vocês verem, hoje, em uma caixa da Fadvan, que muitos de vocês pagam R$60, eu pago um valor muito baixo. Eu pago, no máximo, R$25 em uma caixa. Isso quando eu passo em maior quantidade, eu chego a pagar 7, porque eu já tenho um fornecedor, entendeu? Então, quando você entende certos tipos de coisas, sua vida começa a ficar mais fácil. Você começa a ter um custo menor com o material. Você, quando entende qual cola você deve usar, você já atinge ali um ponto certo. Quando você começa a entender sobre umidade, e eu estudei muito sobre umidade, porque se eu ia trabalhar com um público que ia me pagar mais, eu precisava entender, eu precisava dar um serviço de qualidade para eles. Então foi onde, além dessa estratégia de marketing, de aprender sobre tráfego, eu estudei sobre a técnica. E o que eu fiz? Eu peguei 21 modelos e eu cobrei, porque na época eu não tinha como não cobrar. Mas eu já sabia que esses modelos iam fazer cílios ali comigo e nunca mais. Então eu cobrei o valor que estava incluso a minha luz, uma água e o meu material. Porque eu precisava repor esse material. Eu não tinha pai e mãe para me bancar. Eu não tinha ninguém para me bancar. Então eu precisava ter essa ideia de custo. Então o que eu fiz? Eu fiz esses modelos e o que eu ganhei com isso? Eu diminuí o meu tempo, eu refinei a minha técnica, eu criei um portfólio atrativo para a época, tá? Eu fiz a avaliação na volta desses modelos. Foi um mês difícil? Foi um mês muito difícil, porque eu continuei fazendo micropigmentação por R$100 e tirava 2 dias da semana para fazer modelo. Eu diminuí muito o meu tempo, muito o meu tempo. De 3 horas e meia, eu passei para 2 horas e 20. E ao longo do tempo, isso foi diminuindo. Por quê? Existe a pinça certa, existe a pega certa, existe a forma correta de fazer para que você consiga acelerar o seu tempo. E quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a divulgar o meu trabalho. Eu comecei a pôr em prática a minha estratégia para que eu conseguisse atrair mais clientes e conseguisse ter resultados. Eu comecei a postar no Instagram, eu comecei a fazer tráfego pago, porque muita gente vive na ilusão que é só postar no Instagram que o cliente vem. E não é assim. Eu precisei arregaçar as mangas e ir lá, fazer o que eu não sabia e o que eu não tinha ideia para poder fazer com que as coisas funcionassem. E errei muito nesse período também, joguei muito dinheiro fora. Porque é aquela coisa, quando você não tem algo voltado para o seu mercado, que é um tráfego para lash design, fica tudo muito solto.
Mas com o tempo e com a experiência, as coisas vão se acertando. Só que o meu intuito com essa aula é mostrar para vocês que vocês não precisam perder todo esse tempo que eu perdi para conseguir ter sucesso num curto período de tempo. Porque é isso que importa. O sucesso de vocês, profissionalmente, tá? Para que vocês consigam ter a liberdade financeira que vocês merecem. E trabalhar com extensão de cílios te proporciona um crescimento absurdo. E é absurdamente rápido. Como isso pode acontecer se você trabalhar os pontos de maneira certa. Então, quando eu comecei a botar toda essa estratégia em prática, começou a vir muitas clientes e elas começaram a gostar, elas começaram a voltar. Porque, gente, extensão de cílios não tem como você cobrar barato. Por quê? Demora, é material, é cuidado, olho é uma coisa muito séria. Pode dar problema o tempo todo. E no meu começo deu problema. Deu problema do olho da cliente inchar, não saber porque estava inchando. Deu problema com caspa, deu problema de queda, deu tantos problemas que muitas vezes eu pensei em desistir. E eu sei que muitos de vocês também devem passar por isso. Mas calma, porque isso tem solução. Quantas e quantas vezes eu me sentava no meu sofá e falava, eu vou desistir disso. Mas eu não tinha o que fazer, porque eu não ia para a faculdade de novo. Eu não ia me sujeitar a isso, a ficar sem dinheiro. Aquilo ali era a única opção que eu tinha. E muitas aqui também é a única opção que tem. Então você precisa fazer isso dar certo. Para mim deu. E eu passei por muitas dificuldades. Por muitas noites mal dormidas. Hoje em dia, as dificuldades são outras, como achar uma profissional para poder trabalhar aqui, porque a demanda é muito alta. Hoje em dia esse é o meu problema e eu espero que seja o problema de vocês daqui a muito pouco tempo. E eu não quero que você fique se sentindo mal porque a sua técnica é inferior à da amiguinha ou a da amiguinha é muito boa e parece que você não vai conseguir chegar nesse ponto, mas você vai. Acredita em mim quando eu falo que todo mundo se compara, todo mundo tem um calcanhar de Aquiles, sabe? Aquele profissional que você fica olhando e que dispara aquela pontinha de inveja. Mas fique sabendo que esse profissional também já passou por isso. Não existe ninguém na extensão de cílios que tenha começado grande. E digo isso em termos de técnica, em termos de estúdio. Todo mundo começa de uma forma, você não tem que ter vergonha da forma que você começa, porque o importante é começar. Eu comecei só com uma maca velha. Eu comecei atendendo na minha casa. Eu fui atender a domicílio. Até hoje, me pagando bem, eu vou atender a domicílio, porque atendimento a domicílio é mais caro. Então tá tudo bem, você não precisa se envergonhar. Você consegue ganhar bem com extensão de cílios, independente se você atende na sua casa, se você vai a domicílio, ou se você tem seu próprio estúdio. Quem vai a domicílio pode até ganhar mais, tá? E hoje nós vamos falar sobre os 5 principais erros que toda lash designer comete, mesmo que não esteja iniciando agora, porque calma. Esse primeiro erro, muitas de vocês cometem e não sabem como resolver. Então vamos lá? O primeiro erro que vocês cometem é o mapeamento. Usando numerações erradas, curvatura errada, designer errado, isso pode ser um grande problema para você, mas principalmente para sua cliente. Por quê? O que é mapeamento? Mapeamento é o designer que você faz nos olhos da sua cliente. E é importante que você entenda que não é qualquer mapeamento que fica bom em qualquer tipo de olhos. Tudo bem que quando se trata de um mapeamento esquilo, ele é um mapeamento que vai ficar bom em qualquer tipo de olho, ok? Mas quando você quer trazer um atendimento diferenciado para sua cliente, você não vai fazer o esquilo em todo mundo. E você precisa entender que o mapeamento que você utiliza em uma cliente com os olhos grandes não é o mesmo mapeamento que você vai usar em uma cliente com os olhos caídos e com a pálpebra flácida. Vocês precisam entender que a extensão de cílios serve para enaltecer ainda mais o que existe de lindo na sua cliente. Então, você precisa valorizar certos pontos na sua cliente. Por exemplo, meu olho. Meu olho, apesar de ser um olho pequeno, se eu fizer um mapeamento boneca, que ele serve para abrir o olhar, vai me deixar com cara de assustada. Por quê? Porque o meu olho é redondinho. Então, não é só porque meu olho é pequeno que o boneco fica bom. Então, você precisa entender o que a sua cliente busca e o que incomoda a sua cliente. Por exemplo, em um olho como o da Angelina Jolie, que é um olho mais fundo, tá vendo? Que, apesar dela ter os olhos grandes, os olhos são fundos. Então, eu não usaria nenhuma curvatura D, nenhuma C nela. Eu usaria uma curvatura CC. Por quê? Iria disfarçar essa profundidade dos olhos e eu faria um gatinho nela, que ficaria lindo, né? Porque ela tem os olhos grandes. E o esquilo também ficaria muito bonito. O boneco eu não faria, porque como ela tem os olhos fundos, eu precisaria usar uma curvatura D. E a curvatura D não ficaria muito boa nos olhos dela. Então, eu partiria para a curvatura CC. Ai, Agatha, baseado em que você não usaria a curvatura D nela? Por quê?
Pelo fato dos olhos dela serem profundos, a curvatura D, eu acho que iria acentuar ainda mais isso. Então, eu buscaria utilizar uma curvatura CC para trazer mais naturalidade e suavidade para o olhar dela. Entende? Então, você como profissional, você precisa entender para que serve cada curvatura. É fundamental para que você tenha sucesso na área. A curvatura D é uma curvatura mais acentuada. É uma curvatura que serve para chamar mais atenção. É uma curvatura que a gente vai utilizar, por exemplo, para destacar aquilo que existe de melhor na cliente. Uma cliente com as pálpebras caídas, por exemplo, a gente não pode utilizar uma curvatura D, porque vai chamar ainda mais a atenção para os olhos dessa cliente. Da mesma forma que eu não utilizaria uma curvatura C, porque a curvatura C, na minha opinião, é uma curvatura que não serve para nada. Só quando você vai trabalhar algum efeito nos olhos da sua cliente, ou quando a sua cliente quer fazer uns cílios que simplesmente parece que ela não fez nada. Aí você pode utilizar a curvatura C. Agora, para intuito de correção, a curvatura C só serve se for acompanhada com outro tipo de curvatura, por exemplo, tá? A curvatura C eu utilizaria junto com a curvatura D. Por exemplo, se eu quero fazer um gatinho mais dramático, eu utilizaria a curvatura C e a D. Se eu quero fazer um gatinho para estreitar, fechar um pouco mais os olhos da minha cliente, o que eu faria? Eu usaria a curvatura D no início e do meio para o final eu utilizaria a curvatura C. Porque a curvatura C iria estreitar um pouco o olhar, iria fazer um caimento, dando um tom mais sofisticado para aquele gatinho, sem chamar tanta atenção. Fica bem bonito. Nesse caso, eu utilizaria a curvatura C. Ai, Agatha, mas é C com D sim. Por quê? Aqui eu vou abrir e aqui eu vou fechar. Então, eu vou ter um olhar mais dramático, mais sensual e sem uma abertura tão ampla. Agora, se a sua cliente quer chamar mais atenção, você pode utilizar a C no início e a D no final, que vai ficar mais chamativo. Que você, além do gatinho, você vai abrir o final dos olhos dela. Também trazendo ali aquela sensualidade. Mas tudo depende do efeito que você quer causar. Tudo depende do tipo de olho que a sua cliente tem. Então, posso usar a curvatura C e a D no mapeamento boneca? Você pode, mas você precisa saber a transição ali dessa curvatura. Uma outra coisa que vocês também pecam muito é no tamanho. Não é só porque o cílio da sua cliente é grande que você vai utilizar um tamanho grande. Porque quanto maior o tamanho, menos volume esse fio vai ter. E se você não sabe trabalhar transição de camadas e de tamanhos, você vai ter um problema aí. Porque não vai ficar harmônico. E quando se trata da estrutura de fios, você precisa saber até que ponto o fio da sua cliente comporta. Por exemplo, o meu fio, ele é igual a um fio 11. Então, você precisa ter como regra que você só pode usar até 2 tamanhos maior que o fio da sua cliente. Ou seja, se o meu fio é 11, eu poderia usar até um 13. Mas pelo fato do meu olho ser pequeno, o 13 ficaria batendo nas minhas pálpebras. Então, não ficaria confortável para mim. Então, se você for pela parte da numeração, o meu fio comporta um tamanho 13. Mas você, como lash designer, precisa analisar como um todo. Então, não é só a estrutura do meu fio. É o tamanho do meu olho, é o meu objetivo. Eu, por exemplo, detesto a curvatura C no meu olho e a CC. Para mim, a curvatura D é o olho inteiro. Tudo bem que a sua cliente, ela não vai ter essa percepção. Mas você precisa entender o que a sua cliente quer. Eu gosto de trazer um tom mais dramático. Eu gosto de utilizar cílios e ver que eu estou utilizando cílios. Eu gosto daquela curvatura. Tem clientes que não gostam. Tem cliente minha que quanto mais delicado e mais natural, melhor. E a curvatura D não traz essa naturalidade. Então, além da estrutura do fio, da curvatura que você vai utilizar na sua cliente, você precisa ver o tamanho. Exemplo, a sua cliente tem os olhos grandes, o fio comprido, e ela quer fazer os cílios grandes, você pode sem problema utilizar um 14 se o fio dela for um tamanho 12. Entendeu? Aí você pode utilizar um 14. Agora, se a sua cliente tem os olhos grandes ou fios de tamanho 11, você não pode utilizar um 14. Sabe por quê? Porque senão os fios da sua cliente vão cair. E a longo prazo você vai ter um problema. A durabilidade não vai ser tão boa. Então, por isso que você precisa entender qual tipo de fio que você precisa usar em cada cliente. Porque não é tão simples assim. Por exemplo, em uma coreana, você não pode usar uma curvatura D. Entendeu? Você, como lash designer, para se destacar no mercado, quanto mais você sabe, melhor. E o quão melhor você for nessa parte de mapeamento, mais você vai se diferenciar. Por quê? Não é toda profissional que sabe fazer, por exemplo, um efeito Fox. Não é todo mundo que sabe quais as curvaturas e até que ponto você utiliza a curvatura C no efeito Fox. Apesar de extensão de cílios ser um trabalho artístico e você poder abusar e usar da sua criatividade, existe sim um padrão
do que você pode e do que você não pode fazer. Por exemplo, efeito Fox, você nunca vai utilizar um tamanho 15, por exemplo. Não tem como. Ter como até tem, mas não fica esteticamente bonito e você não vai conseguir ter aquela retenção que você deseja. Entendeu? Agora, vamos ao segundo erro que muitos de vocês cometem, que é na acoplagem, que é aquele erro técnico, que é algo que era para ser relativamente fácil, mas acaba sendo muito difícil. Por quê? Porque na hora de fazer a acoplagem, vocês não têm um direcionamento. Vou dar um exemplo. Se o fio dessa cliente cresce todo para cá, aí a profissional vai lá, acopla da maneira errada, o fio fica todo para dentro. E ao invés de abrir o olhar da sua cliente, você acaba fechando o olhar. Você acaba deixando a sua cliente com o olho junto, deixando a sua cliente um pouco vesga, dá aquela sensação esquisita. Então, você precisa saber direcionar o fio da sua cliente. E porque muitas vezes isso acontece, esse erro técnico de acoplagem também pode acontecer porque você está utilizando o material errado. Você saber escolher a pinça certa é fundamental para que você não tenha dificuldade na hora de isolar. Se você utilizar uma pinça, por exemplo, com a ponta muito grossa, você vai ter um problema, porque o isolamento ele não vai ser perfeito. Se você utilizar fita demais na hora de puxar a pálpebra da sua cliente, você vai ter outro problema, porque você vai acoplar próximo demais as pálpebras. E o que vai acontecer com isso? A cliente vai sentir um incômodo nos olhos, você pode causar uma reação alérgica, uma conjuntivite química. Podem acontecer vários problemas seguidos de um erro simples, que é na hora da acoplagem. Outra coisa que você também não entende, que pode afetar a sua acoplagem, é a umidade. Se a umidade não está ali compatível com a sua cola vai ficar grossa. E quando ela fica grossa, você cola, ela samba, dá falsa colagem. Então tá aí outro problema na acoplagem que você vai ter. E você precisa aprender a direcionar esse fio. A verdade também é que tanto faz se você acopla por cima ou por baixo. Dá no mesmo. Mas tudo também vai depender do fio da sua cliente. Por exemplo, se você tem uma cliente com fio muito curvado, você não consegue fazer a acoplagem por cima. Você vai ter que fazer a acoplagem por baixo. Da mesma forma, aquelas clientes que o fio cresce para cá. Você precisa saber acoplar e direcionar bem os fios. E a questão da pinça, que se a sua pinça não for boa e não for precisa, você não vai conseguir acoplar, sem contar que existe uma pinça maligna, que a ponta dela é muito fina. Eu não tenho aqui agora para mostrar para vocês, mas quem quiser pode me chamar no direct que eu envio foto dessa pinça. Porque quando ela encaixa aqui, nas pálpebras da cliente, ela traz uma abertura. E com isso, o fume do adesivo acaba entrando nos olhos da cliente. Ou seja, você acaba tendo um problema. Você pode causar uma conjuntivite química na sua cliente. Ela pode ficar com ardência nos olhos pelas próximas 48 horas e isso causa trauma. E cliente traumatizada, ela vai procurar outra profissional para fazer as extensões de cílios dela, principalmente se for a primeira vez que ela faz. Eu sei que erros acontecem, mas o nosso trabalho é minimizar esses erros. Então, por isso que é tão importante você saber a forma certa de acoplar o fio. Porque quando se trata da retenção, é uma soma de múltiplos fatores, tá? E como você corrige isso? Aprendendo a direcionar o fio, aprendendo a trabalhar com a cola certa, uma cola compatível com a sua umidade. Você começa a entender o que serve ou não para você. Escolher a pinça certa também é fundamental, aquela que vai facilitar o seu trabalho para que você consiga acoplar. E quando eu falo de pinça, não é só de isolamento não, a de pega também é muito importante, porque se você não consegue ter precisão na hora de pegar o fio, como é que você vai molhar o fio na cola sem deixar ele cair? Porque quando você deixa o fio cair, você também tem outro problema, entendeu? E você precisa mergulhar o fio na cola de forma correta, para que ela não venha com excesso de cola e não te cause transtorno ali na hora de fazer a acoplagem. São essas pequenas coisas que você precisa corrigir, ok? Agora vamos ao erro número 3. E, gente, esse erro número 3 é um dos piores. É um que te faz gastar muito dinheiro, que é a preparação.
Hoje em dia, a indústria dos cílios, ela cresceu muito e toda hora vem alguém te oferecendo um produto diferente. Ah, essa espuma aqui é para quem tem os cílios cacheados. Essa espuma aqui é para quem tem os fios oleosos. Essa espuma aqui é para pessoa que tem os fios secos. Essa espuma é para pessoas que têm os fios grossos. E cara, isso dá uma grande dor de cabeça porque você não precisa ter uma espuma para cada tipo de fio. Definitivamente você não precisa. Eu entendo que cada um tem um tipo de cabelo. Existe condicionador para cabelo fino, grosso, existe. Mas quando se trata de fios, dos cílios, é diferente. A preparação vai ser diferente, sim, mas a espuma que você utiliza para um pode ser igual. O que vai mudar é a forma como você vai preparar esse fio, entende? Por quê? Se você não tem uma boa preparação, você pode fazer a acoplagem correta, você pode escolher a umidade certa compatível com a cola, você pode ter um bom direcionamento, mas se você não faz uma boa preparação, você tem um problema. Tem gente que usa só um negocinho, um aqua, alguma coisa para poder passar nos cílios. E eu não concordo com isso, porque eu acho que ele não remove todas as impurezas dos fios. Sem contar que dependendo do que você utiliza como primer, você vai ter um problema. Por quê? Atualmente no mercado, a indústria dos cílios é igual à indústria farmacêutica. Ela quer te vender e te emburrar uma coisa goela abaixo. E se você não utiliza, você não vai ter uma boa retenção. A verdade é que eu utilizo o shampoo Johnson. E pronto, acabou. O pH dos fios da sua cliente foi feito para ser trabalhado em 7. E o shampoo Johnson, ele funciona. Você só precisa saber a forma certa de diluir ele, ok? E precisa entender que se você dilui um componente químico, que já vem com a química ali pronta, a partir do momento que você diluiu ele, você tá alterando o pH dele. E se você deixar mais de 24 horas ali, aquela água vai ficar podre. E ele já não serve mais. Ele já não tem mais a mesma finalidade. Então, jogue fora toda vez que você preparar essa espuma, tá? Então, o Johnson, ele serve perfeitamente para você lavar os cílios da sua cliente. E tá tudo bem. O que vem depois é o que te oferecem. Exemplo, primer você não pode usar em todo tipo de fio. Por exemplo, se o fio da sua cliente é fino demais e você usa um primer alcalino, você vai arrebentar com o fio da sua cliente. Por quê? Vai abrir demais a cutícula dos fios dela, chegando a 10. Sem contar que esse fio, além de arrebentar, porque ele vai ficar fraco, e no primeiro atrito que ela fizer, ele vai partir e vai cair. Aí sua cliente vai te ligar, meus cílios caíram. Na verdade, não foram os cílios que caíram, foi o fio dela que arrebentou. Entendeu? Esse que é o problema. E uma outra coisa que você precisa entender é que quando você acidifica demais o fio da sua cliente, o pH fica elevado, quando você molha o fio na cola e cola, existe uma reação química ali. Você colou. Mas a cola por dentro, ela não seca. Ou seja, você vai ter aí uma falsa colagem. Então, se a cliente não arrebentar os fios dela, esse fio vai cair. Porque o pH está elevadíssimo. Então, você precisa saber preparar. Porque você comprou aquela espuma caríssima daquela marca que tá todo mundo usando. Aí você compra o primer dela. Você compra o finalizador. Putz, você vai alcalinizar demais o fio dela. E eu não posso falar qual marca é, porque eu não tô a fim de ganhar um processo. Então, tudo que você utiliza no fio da sua cliente, na hora de fazer a preparação, vai contar. Então, toma muito cuidado. E evite primer alcalino, porque não é todo fio que você pode usar. E existe primer que eles dizem ali na composição que não tem álcool, mas eles têm. Então, você precisa ter cuidado. Você precisa aprender como você faz para poder conferir o pH desse primer. Geralmente, você pode comprar uma fitinha que vende até no Mercado Livre, para poder medir o pH do primer. É até barato, deve ser uns R$70. Então, se você for optar, se você não sabe qual primer usar, não usa primer. Aprenda a fazer a higienização correta nos fios dessa cliente, tá?
Eu utilizo primer? Utilizo, mas depende do tipo de fio da minha cliente. Você precisa saber trabalhar esse fio, porque senão você vai ter falsa colagem. E essa determinada marca, se você usa shampoo ou primer, vai acidificar muito e você, ao invés de ter uma boa retenção, você vai acabar com a sua retenção e você vai ter jogado dinheiro fora, porque você gastou rios de dinheiro nessa espuma, nesse primer, e você não vai conseguir ter uma boa retenção, além de ter uma cliente que reclama. Então você percebe que quando se trata de extensão de cílios, não é só colar o fio nos olhos dela, uma coisa depende da outra. Se você não tem uma boa técnica e uma boa preparação, os cílios da sua cliente vão cair. Então você precisa saber preparar os fios. E você não precisa sair por aí igual uma louca gastando rios de dinheiro, pelo amor de Deus, hein? Vamos parar? Vamos respirar? E o quarto erro foi um erro que eu cometi na minha profissão por muitas e muitas e muitas vezes, que é o de gastar rios de dinheiro em cursos, achando que é isso que vai me fazer ter uma técnica perfeita, que vai encher a minha agenda de clientes, quando na verdade não. Depois que eu parei para pensar, as minhas clientes nunca repararam nos certificados que eu tinha na minha parede. Nunca. Eu gastei mais de 50 mil reais em cursos de extensão de cílios que não me ensinaram o que o dia a dia me ensinou. E eu me arrependo muito dessa parte porque esse dinheiro poderia ter investido em muitas coisas. Já paguei curso de 10 mil reais que não me ensinou nada, me deu apenas o certificado internacional para falar que eu tinha. E nenhuma cliente se importa com isso. Então para de ser maluca. Não é o número de certificados que você tem que vai trazer clientes para você, que vai fazer você se destacar como um profissional. E quando você passa a entender isso, o jogo muda. Porque na minha época, para você ser uma profissional conhecida, bem relacionada, você precisava fazer muitos cursos. Quando na verdade isso não interfere em nada. Você precisa ir para muitos congressos. Isso não interfere em nada. Congresso ajuda? Até ajuda, mas não é isso de fato que vai fazer com que você seja uma lash designer bem sucedida, bem paga e com uma técnica boa. Muito pelo contrário, muitos cursos são muitos pontos de vista diferentes que não vai te trazer o resultado que você deseja, porque cada profissional trabalha de um jeito. O que você precisa entender é que o que serve para mim pode não servir para você. Vou dar um exemplo. Quando me perguntam qual é a melhor cola, para mim a melhor cola é X, mas essa cola não vai ser boa para você. Por isso que eu sempre retifico para as minhas alunas do meu curso que elas precisam entender como é o ambiente que elas trabalham para elas escolherem a melhor cola para elas. Entendeu? Um curso bom, ele te ensina como trabalhar no ambiente em que você vive, como superar certos desafios que vão acontecendo ao decorrer do dia. Então, resumidamente, você não precisa fazer 1 milhão de cursos para ser uma boa lash designer. Porque o que os seus clientes realmente valorizam é se a sua técnica é boa, se o seu tempo de maca é bom, ou seja, você não pode demorar mais de 3 horas, pelo amor de Deus, tá? Se você demora 2 horas, você está no tempo, mas dá para melhorar. Mas também, gente, não é todo cílio que você vai fazer em 1h30. Às vezes eu demoro 1h50 fazendo uma extensão de cílios. Porque se a cliente tem muitos fios e eu preencho 100% dos fios, eu vou levar um pouco mais de tempo. E se a cliente tem poucos fios, eu vou levar ali 1 hora para poder fazer uma colocação. Mas esse é o meu tempo, tá? E é uma coisa que eu venho construindo com o tempo. Existem meios para você poder acelerar. Então, o que a sua cliente valoriza não é o número de certificações que você tem. É se você executa um bom trabalho, se você consegue fazer cílios em um tempo hábil, se o olhar dela ficou bonito, se ela é bem tratada. Tudo isso é que faz com que a sua cliente fique. E não a quantidade de certificado que você tem na parede. Você pode ter 1 milhão de certificados. Mas se a sua cliente não se sente confortável com você, ela não vai voltar. Se você não tem uma foto bonita no Instagram, ou se você não sabe como gerar valor, a sua cliente ela também não vai voltar pelos números de certificados que você tem. Porque quando a gente trabalha com extensão de cílios, a gente não vai postar ali foto dos nossos certificados.
Elas só querem saber se você faz um bom trabalho. Então, você oferecer uma experiência para sua cliente desde o início ao final do seu atendimento é fundamental para que ela se sinta cativada, para que você fidelize essa cliente. Porque muitos profissionais acreditam que a venda acaba quando a cliente sai pela porta ou quando você sai da casa da sua cliente. Não! O atendimento só acaba 3 dias depois, quando você manda uma mensagem para sua cliente perguntando o que ela achou do seu trabalho. E a partir daí você vai saber se ela vai voltar ou não. Não é você atender a cliente e deixar esperar a cliente voltar para você. Não, ela precisa lembrar que você existe. Isso é muito importante. Porque você precisa mais da sua cliente do que a sua cliente de você. Porque extensionista de cílios tem aos montes por aí. Então você precisa ter um diferencial. O seu diferencial não vai ser a sua quantidade de certificados. Então, nesse ponto, é importante que você gere valor do início ao fim. E oferecer um atendimento diferenciado. Saber o que a sua cliente busca, o que incomoda ela, saber como disfarçar as pálpebras caídas, saber como acentuar o que existe de melhor para ela e promover uma boa retenção, cílios com uma durabilidade alta, é isso que vai te destacar. Não é a sua quantidade de certificados. Vamos ao erro número 5. E, gente, eu amo falar desses erros, tá? Porque todo mundo já cometeu esse erro e tem muitos de vocês que ainda cometem. Então, só tire a primeira pedra quem nunca errou. E eu já errei muito. Que é confiar no marketing boca a boca ou só postar fotos de antes e depois no Instagram. Eu tenho vontade de matar quando eu entro no Instagram de uma leste e eu só vejo foto de olho. O problema é que muitos profissionais investem muito em cursos de técnica e esquecem que a técnica sozinha não quer dizer absolutamente nada. E sabe por quê? Quantos de vocês conhecem a famosa tufeira que tá com a agenda cheia de clientes? Quantos de vocês conhecem profissionais ruins com uma técnica péssima que estão com a agenda cheia de clientes? Eu aposto muitas. Isso porque essas pessoas entenderam que foto de antes e depois não converte mais. Que não é apenas isso que importa. Que não é só ter a técnica perfeita que importa. No mundo de hoje, que existe Instagram, você precisa aprender a se vender e como vender. Você precisa aprender a se comunicar com o seu cliente e a forma certa de trazer o seu cliente para você. E muito além da técnica, o seu sucesso depende mais da experiência que você proporciona para o seu cliente, não da técnica em si. Porque técnica boa por técnica boa, o seu cliente consegue em qualquer lugar. Então, você precisa sim ter um diferencial. Você precisa saber sim criar uma experiência para o seu cliente. E quando se trata de experiência, não é só sobre você servir um café. As pessoas esquecem de um cílio bonito, esquecem do que você fala, mas as pessoas nunca vão esquecer da forma como você faz com que elas se sintam. Isso é uma experiência que a Disney ela entende bem. Porque muitos adultos ficam simplesmente impressionados quando vão à Disney. Porque eles lembram da infância dele. E trabalhar com extensão de cílios, você precisa tocar fundo no seu cliente. Imagina que você tem uma cliente que ela tem as pálpebras muito caídas e um olhar muito diferente um do outro. Se você consegue nivelar esse olhar, aproximar, deixar um mais parecido com o outro, você vai trazer um sentimento para aquela sua cliente que ela nunca mais vai esquecer. Ela nunca mais vai te trocar por outra profissional. Porque não é toda profissional que sabe fazer isso. Não é só sobre um café. É você sentar, ouvir e dar para sua cliente aquilo que ela deseja. E a grande verdade é que hoje o bom atendimento, ele faz 70% do seu trabalho. É ele que vai definir se a sua cliente fica ou não, e não a técnica. A cliente satisfeita, ela vai fazer um bom marketing para você. O boca a boca, ele ainda funciona, mas o boca a boca não é tudo. Então, você precisa aprender a trabalhar o seu Instagram. Por quê? Hoje em dia, quem não tem um celular? Quando você vai no ponto de ônibus, pegar um ônibus, o que as pessoas estão fazendo? Elas estão com o celular na mão. Quando você está lá sentada no ônibus, as pessoas estão o quê? Folheando o celular. A mesma coisa, é desde a dona de casa a empresária de sucesso. Chega um determinado ponto da noite que elas relaxam. E o algoritmo é uma coisa absurda, porque se você falar perto do seu telefone que você quer botar silicone,
Quando você for fazer uma pesquisa no seu Instagram, o que mais vai ter ali são médicos que fazem esse procedimento. E a mesma coisa quando se trata de extensão de cílios. Se a sua cliente tem o desejo de fazer extensão de cílios, esse algoritmo do Instagram vai começar a mostrar aquilo ali para ela. E você precisa aparecer para sua cliente no Instagram. Não é com fotinho de antes e depois, não. Você precisa mostrar como é a experiência no seu estúdio ou como é a experiência quando você vai atender essa cliente a domicílio. É o passo a passo que importa. As pessoas, elas são fofoqueiras. Já reparou que quando você inicia um vídeo, a pessoa tá com alguma coisa na mão, você tem a tendência a ir até o fim do vídeo só para saber o que a pessoa vai fazer com aquilo que tá na mão? A sua cliente é a mesma coisa. Se você começa a postar um vídeo com passo a passo das extensões de cílios, ela vai querer ver até o final, porque ela quer saber como aquilo ali acaba. As mulheres, elas são curiosas. Elas gostam de ter aquela sensação de conforto ao final do vídeo. Então, foto de antes e depois não converte mais. Você precisa saber criar uma comunicação assertiva com o seu cliente. Uma coisa que muitos profissionais fazem de errado é fazer meme com a cliente que chegou atrasada ou com a cliente que dorme. Você não está se comunicando com o cliente aí. Você está se comunicando com outra lash designer que tá tão mal quanto você, que ela não sabe criar conteúdo. Entendeu? Esse é um tapa na cara que ninguém te dá, mas é a verdade. Você vai atrair esse perfil de lash. Entendeu? Você não vai atrair clientes. O conteúdo direcionado para clientes é feito de uma outra forma. Por isso que é importante que você tenha postagens estratégicas, que você saiba o que postar e quando postar. E não adianta você ir lá no perfil da amiguinha, que tá bombando com a agenda cheia, copiar o que ela tá fazendo. Sabe por quê? Porque o tipo de cliente que ela vai atrair não é o seu perfil de cliente. Por exemplo, eu tenho uma comunicação no perfil do meu estúdio Gata dos Cílios. A minha comunicação traz um perfil X de cliente. Se você faz mega volume e cria o tipo de conteúdo que eu faço, não vai dar certo para você. Porque são públicos totalmente diferentes. Então você precisa saber quem é o seu público para que assim você consiga criar conteúdos estratégicos. E acima de tudo, você precisa saber quem é você. Quem é você? O que você gosta de fazer? Como é a comunicação que você quer ter com o seu público? Porque não dá para ser falso. As pessoas sabem quando é falso e quando é verdadeiro. Então você precisa se conhecer para que você consiga criar conteúdos estratégicos capazes de te trazer clientes. E isso não é difícil, isso é fácil. Você só precisa saber a maneira certa. E antes que você fale, eu tenho vergonha de aparecer. Meu amor, uma hora você vai precisar aparecer. Tem gente que fala, você consegue criar conteúdo sem aparecer? Consegue, até consegue. Mas as pessoas, antes de comprarem seu serviço, elas compram você. Então, mesmo que seja uma foto sua, as pessoas querem saber quem é a profissional que está por trás daquele trabalho. Isso é importante, sabe? E outra coisa que eu vejo muitos profissionais fazendo de errado é botar um nome muito comprido ali na bio, botar coisas sem sentido, botar foto pessoal, problemas pessoais ali no Instagram de trabalho. Gente, vocês precisam entender que o Instagram de trabalho não é o quintal da tua casa. Você precisa filtrar o que você posta ali. Reclamar de cliente que faltou, isso só descredibiliza o seu trabalho. Porque a pessoa pensa assim, nossa, ela tá reclamando de outra pessoa. Se isso acontecer comigo, ela vai falar de mim. Então eu não vou. Então você precisa ter muito cuidado com o que você posta ali no Instagram. Você precisa ter uma bio arrumada para que a sua cliente consiga te encontrar com facilidade. Porque se você deixa aquilo ali esculhambado, como é que a pessoa vai te achar? A pessoa vai achar a Agatha dos Cílios, mas não vai achar você. Então você precisa saber como trabalhar o seu Instagram. Porque Instagram é ferramenta de venda. É o lugar que você usa para atrair mais clientes. Hoje em dia existe essa facilidade. Há anos atrás, não. Então, se você quer ter sucesso, quer ter uma agenda cheia, você precisa saber como trabalhar no Instagram. Senão você vai ficar para trás. Porque o mundo hoje é de quem domina o Instagram. O boca a boca ele vai funcionar, mas ele vai funcionar por um curto período de tempo. Porque a pessoa pode falar, vai lá na minha lash, cadê o Instagram? É a primeira coisa que a pessoa pergunta. Então, se a pessoa botar o seu Instagram, que tá ali tudo perdido, e pegar o Instagram de uma profissional que mostra como é a experiência no estúdio dela ou como ela vai atender a domicílio, a coisa muda de figura. Porque por mais que ela seja mais cara, ela vai escolher a outra e não você. Então você precisa sim saber trabalhar o seu Instagram de forma correta. Porque é ele que vai te ajudar a valorizar o seu trabalho e a trazer mais ênfase a ele, entendeu? Então não adianta, resumidamente, não adianta ter uma técnica perfeita e um marketing ruim. Assim como também não adianta ter um marketing bom e uma técnica ruim. Porque o marketing bom, ele vai trazer cliente. Primeiro, vai trazer cada vez mais clientes para você.
mas acaba que nenhuma vai ficar. Então não adianta se você não consegue fidelizar. Então, uma coisa está ligada à outra. Você precisa de tudo isso para conseguir ter resultados. Não é só sobre técnica e não é só sobre marketing. Entenderam? Então, agora que eu já falei para vocês as 5 barreiras que estão te impedindo de ter sucesso na sua carreira de lash designer, vamos fazer um leve resumo aqui para eu ter certeza que vocês entenderam tudo. E para que isso não seja mais um problema na carreira de vocês, para que vocês não fiquem pensando, ai, fulana teve sorte. Não, não é sorte, gente. É estratégia. A primeira barreira foi o mapeamento. Que esse é um dos erros que fica ali, ó, no topo, tá? Então, o mapeamento, você precisa saber e desenvolver um mapeamento para cada tipo de olho, tá? Isso é fundamental para que você tenha um diferencial, porque colar cílio no olho qualquer um cola. O segundo erro foi a acoplagem. Não é só sobre colar fio, você precisa saber direcionar os fios e você precisa entender que quando se trata de acoplagem, a pinça que você usa, a cola que você usa e a forma como você cola importa. Você precisa ficar presa nisso. E a terceira barreira foi retenção. Não é só sobre comprar os produtos mais caros que existem no mercado. Você precisa saber utilizar cada um deles e, acima de tudo, você precisa entender que nem tudo te cabe. E o quarto erro foi aquele que você acha que precisa ter 1 milhão de certificados na parede para conseguir ter clientes e um bom resultado na carreira lash. Quando, na verdade, não é o certificado que te define. Esse, para mim, é um dos piores erros que eu cometi e que você não precisa cometer. Às vezes, um bom curso que trabalhe todos esses pilares de técnica junto com marketing é o que vai te fazer ter resultados. Não é 1 milhão de cursos, tá? E o quinto erro foi o Instagram. Trabalhar mal no Instagram, foto de antes e depois, gente, isso não converte mais, chega. Não é isso que vai te fazer trazer mais clientes para dentro do seu estúdio. Ah, eu posto todo dia. Não adianta postar todo dia. Não é sobre postar todo dia, tá bom? E agora que você sabe quais são as 5 armadilhas e como se livrar delas, eu tenho certeza que você está próximo para dar o próximo passo, porque o próximo passo ele também é fundamental para o seu crescimento. Como eu falei para você, é um conjunto de coisas que andam de mãos dadas. Não adianta ver só a primeira aula e não assistir as outras, porque senão você vai ter um problema muito sério, entendeu? E na próxima aula nós vamos falar sobre os pilares que os profissionais de sucesso seguem para crescer e conquistar resultados incríveis, para que elas eliminem todos os problemas e só tenham paz na vida. Então, fica comigo para a próxima aula, porque vai fazer total diferença na sua vida. A nossa segunda aula vai acontecer na quarta-feira, às 20 horas. Mas enquanto ela não acontece, eu preciso da sua ajuda, porque a sua ajuda é muito importante para mim. Eu preciso saber o que você achou desse conteúdo, se você gostou, qual foi a parte que fez mais sentido para você dessa aula, qual o erro que você está cometendo que você ficou assim, caramba, é esse, Agatha, é esse erro aqui. Eu preciso que você entre para minha comunidade, Chá com a Agatha dos Cílios, porque eu preciso saber da sua opinião, até para que eu consiga criar conteúdos de valor para vocês, para que realmente consiga transformar não só a sua vida, mas a vida de muitas outras mulheres. Então clica no botão que tá aparecendo aqui embaixo, já entra pro Chá com a Agatha dos Cílios, que eu quero ouvir a sua opinião. Esse grupo vai ficar aberto ao longo da semana, de meio-dia às 14 horas e de 18 às 20 horas, para que você me conte tudo. Tudo, absolutamente tudo. Ai, Agatha, isso faz sentido e isso não fez. Mas eu tenho certeza que tudo isso vai fazer muito sentido pra você. Então, eu te espero na próxima aula, que vai acontecer na quarta-feira, às 20 horas. E clica no link para poder fazer parte do Chá com a Agatha. Porque eu vou ficar muito feliz em saber tudo que você aprendeu aqui comigo nessa aula. E assim nós chegamos ao fim dessa primeira aula do evento O Plano Perfeito. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero ver vocês na próxima aula.